Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora de grandezas adimensionais. Nesse caso, nós temos aqui como exemplo um triângulo retângulo. Qual a origem do nome triângulo? Porque nós temos três ângulos. Temos esse ângulo θ, temos esse ângulo que nós sabemos que mede 90 graus, ou π sobre 2 radianos, e temos este outro ângulo aqui, você pode chamar de um ângulo beta. Tal que θ mais beta tem que medir 90 graus, porque nós vamos somar depois com mais 90, e nós sabemos que em qualquer triângulo a soma dos ângulos é 180. Nós podemos também denominar os lados do triângulo sabendo que nós temos algumas palavras corretas ou adequadas para designar esses lados. Então, como essas coisas foram descobertas, muitas delas na época dos gregos antigos, na Grécia Antiga, no grego, cateto significa que cai perpendicular. Perpendicular justamente aqui a esse plano, a essa linha. Então, se você olhar esse lado aqui, ele é perpendicular a essa base aqui. Se você girar o triângulo de maneira que esse lado B fica a base, esse lado C aqui que vai ficar perpendicular. Então, os dois são chamados de catetos. E aí faz-se referência a esse ângulo aqui, θ. Porque se eu conheço esse ângulo que é 90 e conheço θ, naturalmente eu conheço esse outro que ele vai ser justamente 90 menos θ. Então eu só preciso designar, uma vez que eu falei que isso aqui é 90, eu só preciso designar esse ângulo aqui. Então tudo é referente a esse ângulo θ. Então esse cateto é oposto ao ângulo θ. Então por isso que ele é chamado de cateto oposto. Esse cateto aqui é adjacente ao ângulo θ, porque adjacente significa ao lado. Ele é ao lado do ângulo. Ele não está oposto. Então por isso que chama adjacente. E esse outro lado aqui, ele está oposto a esse ângulo. Então, na época, a palavra no grego era hipotenusa, que significa contrário a esse ângulo. Então, por isso que se chama hipotenusa. Então, nós podemos fazer algumas medidas que são adimensionais. Por exemplo, se eu considerar a razão B sobre C. Se esses parâmetros são medidos em comprimento, a dimensão de cada um é L. Quando eu divido os dois, dá 1. Então, isso é adimensional. Então, justamente, B sobre C é definido como a tangente de θ. Então, θ, além de ser adimensional, a sua tangente também é. Então, mais uma medida adimensional aí com a qual nós vamos trabalhar. A outra medida é B sobre A. Isso vai ser definido como o seno desse ângulo de θ. E C sobre A, nós sabemos que é o cosseno de θ. Então, novamente, o C e o A, o B e o A têm dimensões de comprimento. Quando eu divido as duas dimensões, dá 1. Então, o seno, além do θ em si, e o cosseno também são adimensionais. A outra coisa que eu queria falar é que não vai ser obrigado esse A e B ter dimensão de comprimento. Eles podem ter dimensões, como nós vamos ver nesse curso, podem ter dimensões de força, podem ter dimensões de aceleração, podem ter dimensões de velocidade, de maneira que o B sobre o C vai continuar dimensional. Aqui vai ter dimensão de velocidade, aqui dimensão de velocidade. Vai cancelar, vai dar 1. Aqui vai ter dimensão de força, aqui dimensão de força. Vai cancelar, vai dar 1. Aqui vai ter dimensão de aceleração e aqui de aceleração. Vai cancelar e vai dar 1. Então vai continuar tudo adimensional. A tangente, o seno e o cosseno.